Olha, meu amigo, a batatinha do senhor Carlos Lupe segue assando. Pois é, eu já falei aqui no canal que eu acredito que esse cara vai rodar, porque a crise do INSS é muito grave, vai ser um problema muito grande para o Lula em matéria, inclusive, de popularidade, e tem mais coisa para ser descoberta ainda. A falcatrua tá, assim, no início das investigações, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. E na medida em que o Lula já não tem capital político para desperdiçar, o cara já está abaixo do nível da viabilidade eleitoral, ele não pode se dar o luxo de perder mais capital político, a conta da crise do INSS vai ter que cair no colo de alguém. E não adianta só demitir o Stefanuto, o que era presidente do INSS, porque não é suficiente. Esse cara aqui, Carlos Lupe, foi alertado dos problemas e fez vista grossa. Isso aqui é um problema sério. E é claro que, no fim das contas, vai pesar bastante no governo Lula essa história. Alguém vai ter que pagar o pato para salvar a pele do Lula. Esse alguém, muito provavelmente, será o senhor Carlos Lupe. Vamos conversar sobre isso, sobre essa possibilidade, coisas que ele falou recentemente tentando se defender. Meu amigo, cada vez que ele fala, a coisa fica pior. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, tem R$ 7,99 também, você escolhe. Não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, então, né, o Carlos Lupe deu uma declaração recentemente, falou aqui, né, negou que o governo não tenha tomado medidas contra as fraudes. Meu amigo, não é bem assim. Os dados nos mostram isso aí, né? E ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, se justificando, falando aí, né, que o governo não foi omisso enfim, né, que o que foi descoberto pela Polícia Federal e pela CGU é uma herança dos governos anteriores, o que é mentira, os números deixam isso claro, né? E aí ele falou o seguinte, né, ó, eu tenho certeza que tem muita safadeza de muita gente, mas 5 ou 6 servidores foram alvos e eu vi mais de 200 pessoas ligadas às associações, né? Os 5 ou 6 é que são os bandidos, se estiver aprovado, eles vão pagar. Mas e os outros 200? E tem instituições sérias aí também, não se pode colocar todas no bolo. Ele pode até estar certo nisso aí, nem todo mundo está envolvido. Ok, é possível. O problema é, do ponto de vista político, estratégico, é péssimo ele falar esse tipo de coisas, porque ele não se coloca. É difícil ver, o cara não se coloca do lado do aposentado que foi lesado, ele se coloca do lado do servidor, se coloca do lado da associação, do sindicato, enfim, do pessoal que já estava levando dinheiro nessa história. Parece que ele está defendendo a turma dele e não quem supostamente o governo deveria defender, deveria zelar, que é o pensionista, o aposentado, o beneficiário do INSS, que é a vítima nessa história. Então veja como o discurso dele soa dessa forma, né? Inclusive, ele tinha falado inicialmente que não ia demitir o Stefanuto do INSS para no mesmo dia demiti-lo por ordem do Lula. Então o cara realmente não estava de fato empenhado em resolver o problema, continua passando ali, né, a culpa para o governo Lula, para a situação anterior, né? Ele falou aqui que demitiu o diretor de benefícios, o André Fidelis, lá em 2024, quando ele foi alertado sobre o problema. Isso não é isso não é suficiente, definitivamente, né? Ele falou aqui, ó, eu tenho consciência muito tranquila, eu fiz tudo o que podia, eu trabalho e tento resolver, mas não sou Deus, né? Esse tipo de desculpa não vai funcionar de fato, porque efetivamente já se sabe que o Carlos Lupe tinha sido alertado sobre essa fraude lá em 2023. Um problema seríssimo, portanto, porque ele já sabia, já tinha consciência do tamanho do problema, deixou rolar até a situação se tornar insustentável. Então, os dados aqui mostram, né? TCU falou, né, o Tribunal de Contas da União já tinha alertado isso aqui. A primeira reunião da cúpula da pasta, né, relatando esse tipo de problema, data de junho de 2023, então quase 2 anos atrás. E aí, né, o pessoal aqui, inclusive, né, da própria equipe técnica do INSS, solicitou a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que
possuem a possibilidade de descontar a mensalidade junto ao INSS. E bem, né, isso aqui na ata de junho. Ela pediu para incluir essa discussão na ata daquela reunião, mas como a ata já estava elaborada, não deixaram entrar esse tema naquela época, né? Então, o Carlos Lupe, inclusive, rejeitou a proposta de discutir esse tema. Aí a Tônia Galetti, que é essa conselheira, né, ela reforçou essa solicitação. A ata mostra isso, né, que ela pediu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação para evitar ou mitigar, pelo menos, essa questão das fraudes, né? Então, o Carlos Lupe, né, de acordo com a ata, registrou que a solicitação era relevante, só que não era possível fazê-lo de imediato porque eles teriam que fazer um levantamento mais preciso, né? E ele pediu que o assunto fosse pautado dali a 45 dias na reunião seguinte, coisa que não aconteceu de fato, né? Então, só em abril de 2024 é que o tema começou a ser avaliado, 10 meses depois desse alerta inicial. E aí, a coisa já tinha se alastrado de tal forma que o TCU já estava alertando e a CGU também, né? Então, em apenas aí, né, em menos de um ano, a CGU percebeu que o número de descontos, né, tinha triplicado, 250 milhões de reais praticamente por mês, uma coisa escandalosa, né? Então o Carlos Lupe, mesmo assim, não tomou medidas concretas, ou seja, não era só análise do INSS, órgãos externos já estavam falando desse problema aqui, inclusive, né? E aí, esses descontos só foram interrompidos quando da ação da Polícia Federal, quando realmente já estava totalmente, a coisa tinha se alastrado de uma forma que não era possível mais segurar essa peteca, o cara teve que ceder e demitiu o presidente do INSS, mais para salvar a própria pele do que qualquer outra coisa. O Stefanuto é culpado nessa história, muito provavelmente também. Ele era o chefe direto do INSS, então realmente a responsabilidade maior cai sobre ele. Só que esse senhor aqui, o Carlos Lupe, é ministro da Previdência Social, que só existe para isso, para lidar com o INSS. A única finalidade desse ministério é essa questão previdenciária, de fato. Tanto que esse ministério nem era um ministério à parte antigamente, né? Foi desmembrado. Claro, o Lula precisou criar um monte de ministérios, né? Para alocar todo mundo que ele precisava. Então, esse ministério só tem essa função, que é lidar com o INSS. Ainda assim, o cara me deixa passar um problema desses com todos os avisos que ele recebeu. A Damares falou que vai pedir o impeachment do Carlos Lupe por causa disso aqui, né? Enfim, é algo que pode acontecer de fato, mas ela já propôs impeachment para o Lula e etc, né? Mas eu acho que nem vai precisar chegar tão longe assim. Instaurar uma CPI seria importante, isso aí eu não tenho dúvidas, né? O Congresso Nacional não pode deixar isso aqui passar. Tudo bem que eu sempre falo aqui que não existe oposição de fato no Brasil organizada, um número grande, substancial de deputados, isso não existe no Brasil, parlamentares de forma geral, mas para manter um mínimo de honradez das duas casas, era necessário sim se instaurar uma CPI para avaliar essa questão. Mas eu acho que o Carlos Lupe vai cair ainda assim, antes de qualquer providência por parte da oposição, porque realmente a situação dele está ficando insustentável. Ele não se ajuda e o Lula vai acabar imprensado contra a parede. O Lula não quer tirar o cara do cargo, porque, primeiro, ele já perdeu o ministro recentemente por conta de problemas de corrupção. Ele não quer, numa janela de tempo tão pequena, ter outro ministro removido do seu cargo por causa de falcatrua também. Aí a situação do governo vai ficar muito fragilizada, mas ele não tem para onde correr nessa história. E aí vai ficar com outro ministério pendurado, um ministério com um problema enorme para resolver e sem ninguém querendo assumir essa peteca, sem ninguém querendo lidar com esse problema, porque realmente não é nada convidativo. Então, para mim, o Carlos Lupe está com a batatinha dele cada vez mais assada, a tendência é que ele acabe rodando até para salvar a pele do Lula, mas não vai salvar completamente o prejuízo no capital político que o Lula sofreu e vai continuar sofrendo nessa história. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.